no exército de Cristo? Amém? Ih, estou vendo assim uns soldados. Todos aqui são soldados de Cristo? Oh, aí sim, hein? Glória a Deus. Então você já se alistou. Você já serve ao quartel do general de batalha, daquele que jamais perdeu uma batalha e jamais irá perder. Amém? Você crê nisso? Eu creio que eu sirvo um Deus poderoso. Agora, vou te fazer uma pergunta e você vai sair daqui essa noite aí entendendo qual vai ser a sua colocação. Você faz parte da vanguarda ou da retaguarda no exército? Geralmente, o pessoal olhando assim, vanguarda, retaguarda. Numa luta pode-se notar os guerreiros que vão à frente, esses são da vanguarda, né? Eles usam as melhores armas, eles têm os melhores soldados, os soldados mais treinados, eles são os brabos, né? Eles estão à frente da batalha, são os mais corajosos, os mais fortes, aqueles que, me chamou, pronto, estou lá. E tem a retaguarda, que é composta por soldados que estão menos experientes, com menos armas, mas estão ali, fazem parte do quartel, fazem parte da guerra, da luta, né? E eles compõem, todos esses, seja da vanguarda ou da retaguarda, compõem o exército de Cristo. Só que hoje, nas nossas igrejas, a vanguarda está meio enfraquecida. A vanguarda está meio enfraquecida. Por quê? Porque tem muitos só na retaguarda. Tem muitos soldados ainda que tá ali esperando, não se coloca totalmente à disposição. Não se coloca totalmente, eu faço parte, mas estou aqui orando, estou aqui, deixa para o fulano, deixa para outro fazer, né? E aonde nós vamos estar nos encaixando, cada um de nós? Até onde nós colocamos, pegamos a lança, pegamos a flecha, pegamos a armadura e partimos para a guerra. O tema da mensagem de hoje é: qual é a sua posição no reino de Deus? Já pararam para pensar nisso? Qual a sua posição no reino de Deus? A gente vai estar falando lá em Efésios 6. Abra sua Bíblia aí, em Efésios 6, do 10 ao 18. Nosso pastor hoje não pôde estar, está junto com a sua família, curtindo um pouco, com a sua esposa, Mona Lisa. Parabéns para a Mona Lisa. A gente vai falar Efésios 6, do 10 ao 18, um texto um pouco conhecido já por todos, da armadura de Deus. A gente vai falar no versículo 10, diz assim, a gente vai por partes, alguns versículos. Diz assim: no demais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Um guerreiro tem que ser forte. Se você vai para a guerra, você não pode ser medroso, você não pode estar fraco, você não pode estar, Jesus, eu queria tanto, mas eu não vou, porque eu estou meio assim, meio assado. Esteja firme, esteja forte. A gente vai estar falando aqui, não é guerra igual está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia, mas quando a gente fala dessa guerra, é das guerras, da peleja espiritual que temos no nosso dia a dia, que temos em todos os momentos, seja com a nossa família, seja com o nosso eu, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola. São as guerras espirituais. A gente, em todo o tempo aqui no texto, a gente vai estar falando da guerra espiritual. Um guerreiro tem que ser forte. Os escolhidos para uma guerra geralmente são os mais fortes do povo. Devemos ser fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. Já pararam para pensar nisso? Nós cremos em um Deus vivo, cremos em um Deus poderoso, um Deus que faz milagres, um Deus que pode todas as coisas. Nós cantamos, nós louvamos, nós viemos todos os cultos para a igreja, nós adoramos a esse Deus e, às vezes, na guerra, na peleja, a gente tem medo. O medo não pode nos parar. Podemos sim ter receio, podemos sim, caramba, esse exército está muito grande, esse exército está mas creiam na força do seu poder, creiam na força do poder que Deus nos dá, né? Você é um guerreiro escolhido para o Senhor, você é uma guerreira escolhida pelo Senhor, você é uma guerreira forte, você é uma mulher forte, você é um homem forte, que busca entendimento, que busca sabedoria no Senhor, que busca estar firmes no Senhor, na força do poder dele. Em 2 Crônicas diz assim: pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. A luta que a gente tem do nosso dia a dia, que a gente coloca, a gente para, e aí, varão, como é que você está? E aí, minha irmã, como é que você está? Olha, varão, que luta, que peleja, mas essa luta não é sua. Quem peleja essa luta é o Senhor Jesus. Quem peleja as suas lutas, quem peleja a sua guerra é o Senhor Jesus. Coloque Ele na frente das guerras, coloque Ele na frente das suas dificuldades. Pense nisso. Quando busca nos textos, busca na palavra de Deus, vamos na força do poder de Deus. É na força do poder dele. No versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O soldado deve ficar sempre atento, sempre firme. O soldado que vai para a guerra, ele não pode ficar assim, né, despercebido, qualquer coisa tirar a atenção dele, qualquer coisa, a gente tem que estar orando e vigiando em todo o tempo. Nossa mente tem que estar focada no Senhor em todo o tempo. Você vai andando para o trabalho, vai orando com o Senhor, vai orando, vai falando com Ele. Você está em casa fazendo as coisas, os afazeres, vai conversando com Deus, vai falando com Deus, converse com Deus em todo o tempo. Ore ao Senhor. Às vezes a gente acha que a oração é só quando a gente se coloca de joelho, só quando a gente entra. Não, mas a Bíblia fala, orai sem cessar. Orai sem cessar. O orar sem cessar em todo o tempo. A nossa mente tem que estar buscando as coisas lá do alto, a nossa mente tem que estar focada nas coisas lá do alto. É lógico, a gente vai ter os nossos outros afazeres, a gente tem as coisas, a gente vai fazer as coisas, mas tudo coloca Deus na frente das suas coisas, na frente de tudo aquilo que você vai fazer. Um soldado, ele precisa estar firme contra seus inimigos durante a sua batalha. Não pode se distrair com outras coisas, mas ser atento a todo momento. Essa firmeza vem da confiança em Deus, em Salmos 125:1. A gente tem que ter essa firmeza no Senhor. Se alguém vier falar com a gente, se alguém vier confrontar a gente não é assim não. Eu tive uma situação lá na academia que o rapaz veio falando algumas coisas lá, eu falei, olha, não é bem assim não é assim que eu entendo não. Ele, não, mas por quê? Belo está rindo ali que ele sabe que é. Mas por que isso? Porque o Jeová falou isso? Porque eu falei, olha, a sua fé está diferente da minha. Você crê em outras coisas, você lê uma outra Bíblia e não é a que eu estudo, não. Não é a mesma coisa, não é por aí não é assim que eu entendo. Ele ficou meio chateado comigo e a gente parou por ali. Depois ele veio falar até um pouco de fé, eu falei, olha, a fé, ele achava que era uma coisa, eu falei, não, cara, a fé é o firme fundamento. Fui falando para ele, aí eu falei, olha só, você quer que eu concorde com você para a gente ficar legal, mas o fato de eu não concordar com você, não quer dizer que eu não goste de você, mas eu não vou concordar. E a gente tem que estar firme na nossa fé, a gente tem que conhecer a palavra, para quando formos confrontados, a gente falar, olha, a minha Bíblia não diz isso não. A gente saber na palavra, porque senão a gente vai ser enganado por ventos de doutrina, qualquer um vai falar,
mas é isso mesmo? Não, não é assim não, a gente tem que estar firme. Um soldado, ele precisa estar firme na palavra. Servimos a esse exército de Deus, a esse exército que está lutando em todo o tempo, a gente tem que estar ali alicerçado. Isso são algumas estratégias da nossa guerra. A gente precisa ser forte nas nossas guerras, estar firme, soldado atento, e conhecer o nosso inimigo. Conhecer a quem está contra quem nós estamos lutando. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as ciladas e astúcias do inimigo. Então, nossa luta ela não é física. Nossa luta é espiritual a cada dia. Satanás ele não está brincando. Ele não está brincando de levar a gente para o inferno. A cada dia as coisas vai ficando mais difíceis, as coisas vai piorando para a gente estar fortalecido no Senhor. São muitos manjares do inferno que vêm para estar tirando os jovens da igreja, para estar tirando cada um de nós da igreja. São muitas coisas que vêm tirar a nossa atenção em Cristo Jesus. A gente precisa estar conhecendo, pois a gente tirar não tem nada a ver, mas vamos fazer isso aqui? Não, isso aí não tem nada a ver, não vai te afastar de Cristo, não, vai te afastar. Quando fala, é certo, quando fala assim, não tem nada a ver, sai, é furada. Mas, olha, eu penso assim, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é de Deus. Abre o olho, já se posiciona aqui, no exército e assim não, hein, vamos guerrear, guerreia, gente, vamos guerrear, vamos estar atentos, vamos estar firmes, vamos estar atentos à palavra de Deus, para a gente entender o que é de Deus e o que não é, para a gente entender, isso aqui não, isso aqui, Deus está falando aqui através disso. A gente precisa ver algumas pequenas coisas. Deus fala conosco em todo tempo, seja na palavra, seja numa situação na rua, seja em casa, seja em algumas coisas que acontecem, seja no trabalho, seja na escola, seja em algo que você está olhando assim na rua, algo que se movimentou, algo que aconteceu. Deus fala com a gente em todo tempo. A gente precisa estar com os nossos ouvidos, com os nossos olhos atentos para o Senhor, atento para o que Ele quer falar com a gente. É aquela oração, em todo tempo a gente está orando, em todo tempo a gente está buscando, como bons soldados. Soldado que fica no quartel cochilando, dormindo, esse soldado ele não está atento não. O inimigo vai vir, vai tomar tudo, e aí? E depois? E depois é muito mais difícil, hein? Depois, para recuperar o que se perde é muito mais difícil. É melhor não perder, não é verdade? Se eu já tenho, vou ficar atento para mim não perder, porque se eu perder para me recuperar é trabalho duplo, trabalho dobrado. É mais ou menos assim, quando o Vasco tá ali, pelejando, faz um gol no Flamengo, daqui a pouco o Flamengo faz 2. Espero que ainda esteja no 0-0, né, que eu acho que está tendo jogo aí, daqui a pouco faz 2, mas aí o Vasco, como é o time da virada, faz 3, então, né, vai mais ou menos desse jeito, né, 3-2 hoje. A gente precisa conhecendo o nosso inimigo, devemos reconhecer momentos de perigo, saber quem é o inimigo e lutar com as armas à sua altura, ou melhores que as do adversário. Se o inimigo é espiritual, luta no campo espiritual e com armas espirituais, devemos lutar com ele espiritualmente. 2 Coríntios 10, 3-5, abre aí, joga para mim por favor na tela, 2 Coríntios 10, 3-5, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus.
e levando cativo todo entendimento à obediência em Cristo. Nossa luta não é aqui no terreno, nossa luta é espiritual em todo tempo. Precisamos ter olhos espirituais abertos em todo o tempo, para a gente discernir o que é de Deus, o que é carnal, o que, não, isso aqui, vamos orar. Mas vamos orar. Às vezes a gente está num culto acontecendo em luta, batalha espiritual, precisamos ter olhar espiritual para entender que estamos em guerra, estamos em luta, e começa a orar, começa a pedir ao Senhor, que só Ele pode. E se estamos no exército, precisamos conhecer o nosso general, precisamos conhecer, saber, se você está no exército, você está lutando para quem? Eu costumo falar nos embaixadores, que eles precisam conhecer a embaixada. Qualquer outro lugar que você vai, se você vai fazer prova para qualquer outro concurso, você vai entrar em qualquer lugar, você vai ter um conhecimento daquilo que você está entrando. Você precisa conhecer. Se você vai ser piloto, eu vou ser piloto, quem fez o avião? Né? Aí não precisa ser piloto para saber, né? Que foi Santos Dumont lá. Mas você precisa conhecer onde você vai entrar. E assim é a igreja. Será que nós conhecemos? Recebi Jesus, aceitei Jesus e sou nova criatura. E aí? Aí você é nova criatura. E o que você vai falar para os outros? Eu sou nova criatura. E aí? Não, eu sou nova criatura. E aí? Não, você tem que saber o que você é. Você é filho de Deus, aquele Altíssimo, que Jesus entregou a vida por você, que te salvou e te ama e te liberta. A gente tem que saber a quem nós servimos, a qual exército nós servimos, né? O que a gente vai falar um pouco, precisamos lutar nesse exército, mas quem vai para a guerra sem arma? Ninguém vai para a guerra sem arma. Você vai para a guerra, você coloca ali uma armadura, você tem que ter um armamento. A polícia, ela não pode subir o morro, ela não pode ter as atividades dela desarmada. Ela tem as estratégias, ela tem um armamento, e nós também precisamos ter a nossa armadura. O lutador tem que estar bem equipado, porque o inimigo sabe qual é o ponto fraco da pessoa, e se faltar qualquer peça na sua armadura, justamente ali que ele vai atacar. Por isso, lá no versículo 13, diz assim, olha: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firmes, como um bom soldado. Se a gente está com a armadura de Deus, se reveste toda a armadura de Deus, no dia mau, quando vier ali as dificuldades, quando vier o momento difícil, não seremos abalados. Não seremos abalados, estaremos firmes, porque sabemos quem é o nosso general, nós sabemos a quem nós servimos, a qual exército nós servimos, o exército que nunca perdeu uma batalha e jamais irá perder. Davi não sabia usar a armadura, mas reconheceu que seu Deus é o Senhor dos exércitos, que está sobre todo e qualquer exército, possuindo a maior milícia. Davi, quando ele vai diante de Golias, ele até tentaram botar ali uma armadura nele, né? Só que ele não conseguiu usar. Nesse momento aqui, ele foi assim, Golias, tu vem contra nós com espada e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo, Deus de Israel. Ali é espiritual, ali Deus colocou ele para ele ir lá e vencer. Tem momentos que nós temos que tomar atitudes, como soldados, nós precisamos ali, não, eu vou vencer, e vai lá, toma atitude, peleja, ora. Se há necessidade de oração, se há necessidade daquela pessoa com dificuldade, daquela pessoa enferma, se coloque à disposição, se coloque em prontidão, para quando o general falar: você, pronto, estou aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é assim? Da gente se colocar à disposição para fazer, em todo o tempo, porque em todo o tempo, como eu falei, Deus, ele se manifesta em todo o tempo para você falar. Se você pedir assim: Senhor, me dá a oportunidade para me falar do teu amor,
Ele vai te dar. Senhor, me dá uma oportunidade para me falar que Jesus salva. Ele vai te dar. Se você no dia da angústia, no dia da sua dificuldade, clama a mim e responder-te-ei. Clama ao Senhor teu Deus. Clama a Ele, Ele é teu Deus. Você vai clamar a quem no dia da angústia, no dia da dificuldade? É Ele que pode. Lá em 1 Samuel ainda vai dizer assim sobre Davi. Davi, ele venceu Golias, foi lá, depois ainda pegou a espada lá, arrancou a cabeça de Golias, mas depois, Davi, ele era obediente, ele era disciplinado. Depois, no texto de Samuel, a gente vai ver que depois ele aprendeu a usar a armadura. Ele aprendeu a usar a armadura. E quem foi Davi nas guerras? Quem foi Davi? Foi um guerreiro brabíssimo. Um cara que soube manejar. Um cara que soube guerrear em todo o tempo, porque ele colocava Deus à frente. Davi ganhava as batalhas, porque colocava Deus à frente. Josué ganhava as batalhas, porque colocava Deus à frente. Você tem colocado Deus à frente das suas batalhas, à frente das suas guerras? Você tem colocado a sua armadura para guerrear? Nas dificuldades, você vai lá para a Bíblia, vai buscar o Senhor? A gente, muitas das vezes, na hora da dificuldade, a gente quer resolver por nós mesmos. Nós queremos resolver por nós mesmos. Não, porque se eu fizer assim, porque se eu for desse jeito, porque olha, não, se eu caminhar aqui, se eu fizer assim, busque o Senhor sabedoria. Busca primeiro o Senhor. Senhor, o que eu faço? Senhor, me ajuda nessa guerra. Senhor, fala comigo. Senhor, peleja essa guerra. Coloque o Senhor na frente da batalha, que é Ele que luta, é Ele que peleja as suas guerras. Um soldado, ele precisa ter o cinturão da verdade. No versículo 14a, vai dizer assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade é necessária para o cristão, porque uma das principais armas de Satanás é a mentira. Se o cristão não tiver o cinto da verdade, não terá onde prender as suas armas de ataque, pode ficar sem elas. Nossas armas estão na verdade. Satanás, ele é o pai da mentira, então ele quer enganar, ele quer ludibriar, ele quer fazer tudo para que você seja enganado. Mas se nós não estivermos firmes na verdade, na palavra de Deus, que é a verdade única, eficaz, a gente tem que crer no que a gente prega, a gente tem que crer na palavra. Ainda que seja difícil, eu falei não sei se foi com o Belo ou com a Jaque, que aconteceu uma coisa comigo que, assim, eu fiquei assim, até hoje eu fico pensando, e eu preciso estar mais perto do Senhor, eu preciso estar com a minha fé mais firmada, eu preciso ter mais fé, eu preciso, sei lá, ver milagres. Eu falei com os jovens na EBD, eu estava saindo da padaria, aí passou uma moça e mais duas pessoas, um rapaz ajudando ela, e eu saí do carro e fui indo para a padaria, e quando ela passou por mim, ela não falou para mim, mas eu ouvi, ela falou assim: eu só queria enxergar. Aí eu passando assim, eu falei, aí eu senti assim, então vai lá e ora para ela ver. Aí eu falei, eu estou sendo sincero com vocês, é difícil, mas não seria o nosso papel de cristão? Não seria o nosso papel do que a gente prega, do que a gente serve, do que a gente fala? Vai lá e ora para ela ser curada. Aí eu saí, eu não tive, só que eu fiquei assim, mas Senhor, me dá essa coragem, me dá essa firmeza, essa vontade, me dá outros momentos desse, para me fazer mesmo, e vai ser curado em nome de Jesus, eu creio. Eu preciso crer mais, mas eu creio. Mas isso acontece com a gente. Isso acontece. Levanta e anda.
E aí, você consegue falar isso para alguém? Seja curado. Exercer a sua fé, exercer a quem você serve. Couraça da justiça, parte B, no versículo 14, parte B, estáis, pois, firmes, cingidos dos vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Se o cristão não estiver protegido com a justiça, justificado pelo sangue de Jesus em seu coração, pode vir a perfurar a couraça e correr o risco de vida. Nós precisamos estar justificado pela graça, com Cristo Jesus. Entender que a couraça, ela protege o coração, e nosso coração, ele precisa estar protegido pelo Senhor, para aquela chateação, eu estou muito triste com aquela pessoa, eu estou chateado, eu estou com raiva, eu não falo, eu não gosto, eu não, tira isso do seu coração. A gente precisa estar vestido com a armadura, e cada ponto da armadura, se você estiver fraco, ou sem uma armadura, uma parte dessa, a gente falou do cinto, a gente falou da couraça, se você estiver sem uma parte dessa, é ali que você vai ser atacado, porque a sua armadura está fragilizada, a sua armadura tem algum ponto na sua armadura que ela não está firme, não está boa, então a gente precisa rever isso. Calçados do Evangelho, versículo 15, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Um guerreiro tem que estar calçado para não correr o risco de se machucar os pés e ficar impossibilitado de andar. Quando o crente está firmado sobre a palavra, não corre o risco de tropeçar e cair. Quando estamos firmados em tudo que a gente lê da palavra de Deus, em orar, em buscar Ele, a gente está firme. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se eu estou de pé, eu vou buscar no Senhor, eu vou orar, eu vou aqui estar firme, estar buscando todas as armaduras, tudo aquilo que o Senhor nos ensina. O Senhor, Ele, em Efésios 6, Ele está aqui, nos dando, você é um soldado? Então olha aqui, toma aqui, a tua armadura, toma aqui, cada parte aqui para você estar firme, estar firmeza comigo. Escudo da fé. Quando o texto diz, tomai sobretudo, lá no versículo 6, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Significa que o escudo serve para proteger todo o corpo. Deus quer que o cristão, ao pelejar, coloque a sua fé na frente dos problemas, como sua defesa. Provérbios 35. Com a fé podemos apagar os dardos do maligno. Provérbios 35, coloca para mim, por favor. Pelejar para que sua fé, e colocar sua fé na frente dos problemas. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Se eu confio no Senhor, a palavra de Deus está no meu coração. Eu tenho o escudo da fé ali comigo, e os dardos não vão me alcançar, não vão chegar até mim, porque eu creio nisso. A gente precisa crer, a gente precisa fortalecer a nossa fé, exercitar a nossa fé. Assim como eu disse agora, eu preciso exercitar minha fé. Eu preciso crer cada vez mais que Deus pode fazer, que Deus pode livrar, que Deus pode curar, Deus pode transformar, Deus pode salvar. Nós precisamos viver cada vez mais isso. Ter o escudo da fé à frente, porque ele vai proteger todo o nosso corpo. E o capacete da salvação, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete serve para proteger a cabeça, que é a parte que comanda todo o corpo. O crente precisa estar com sua mente protegida contra as setas, heresias e tentações do inimigo. E a proteção é a salvação. Se estivermos com a mente envolvida, com a certeza da salvação, não cairemos em ciladas. 1 Tessalonicenses 5,8, a gente tem estudado isso na EBD. Quem não estiver vindo aí na EBD, está perdendo, hein? EBD com os jovens, com os adolescentes, com os adultos, tá top, tá cada vez mais a gente saindo mais edificado, aprendendo cada vez mais. 1 Tessalonicenses 5,8, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação.
crermos na nossa salvação é em Cristo Jesus, porque ainda que nós morramos, estaremos vivos em Cristo Jesus, ainda que morramos nesse mundo, não espiritualmente. Para o crente, o morrer, como diz Paulo, o morrer, fala aí, Alex, como diz o nosso amigo Paulo, o morrer é lucro. Morrer é lucro. Espada do Espírito, versículo 17, parte B, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é esse é o importante, a espada. Quem luta sem arma? Ninguém luta sem arma. Ninguém luta sem arma. Quando eu vou acampar ou eu vou fazer trilha, alguma coisa, eu preciso levar uma faca, um facão, alguma coisa, porque, ficar dentro do mato desprotegido é estranho demais, mano. Esses dias eu até comprei uma faca de acampar aí na Shopee, aí, porque não dá para ir com facão sempre, né? Então a gente tem que ir com uma faca menor, porque não dá para a gente estar desprotegido. A gente não pode comprar arma, né? Não para estar usando, mas digo para essas coisas, para acampar, fazer essas coisas. Mas a gente tem que estar protegido, nenhum soldado fica sem arma. E a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. E a espada serve para ferir, cortar, sangrar. Todas as outras armas são de defesa. E essa é a única de ataque. A gente falou aqui de armas de defesa, de armas para nos proteger, mas a gente precisa ter armas de ataque, porque a gente vai estar ali protegido contra as ciladas, contra as setas de Satanás, mas a gente precisa atacar com o quê? Com a palavra de Deus, com a verdade, com a justiça, que transforma, que muda os corações. Precisamos não só ficar na retaguarda, mas sim ir para a vanguarda. Então, qual é a sua posição nesse exército? Qual é a sua posição no reino, no exército de Deus? Essa é a melhor arma, e a que o inimigo mais teme, a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela corta de todo lado, ela é viva e eficaz, ela serve tanto para mim quanto para você, tanto para quem está falando dela, mas quanto para quem está ouvindo. Ela corta de todos os lados. Então a gente precisa ter na mão, saber. Agora, não é só ter ela na mão. Não, eu sou crente, eu estou aqui, palavra de Deus debaixo do braço, né? Estou aqui, eu sou crente. A gente precisa saber manejar ela. Como é que você vai ter uma arma e não sabe manejar e não sabe usar? Você não vai usar. Como é que você vai ter uma espada e não sabe cortar com ela? Você precisa aprender. Você precisa buscar nela, você precisa saber como usar. E como a gente aprende a usar essa espada? Buscando, lendo, absorvendo. E, infelizmente, cristãos hoje não têm usado muito essa arma, alguns não a conhecem bem. Jesus usou a palavra de Deus para enfrentar Satanás em todas as tentações. Satanás vinha falar com ele só usava a palavra. Ele só dava o contragolpe. Satanás vinha, falava, ele, toma, corta. Falava de novo, ele, corta. É igual aquela Tramontina. Corta. É interessante notar que essa espada é do Espírito e o servo de Deus depende do Espírito Santo para usá-la com autoridade. Muitos leem a Bíblia, tem muitos leitores da palavra, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não sabe usar essa espada. Se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, ela vai ser só mais um livro. Vai ser um livro de conhecimento. Quem nos ensina a usar a espada é o Espírito Santo. Se você tem ele dentro de você, antes de ler, Espírito Santo, fala comigo, me ensina, me mostra
Senhor, fala comigo o que eu preciso. É Ele que te ajuda. Essa palavra, se você quer guerrear, se você quer batalhar, quem vai te ajudar é o Espírito Santo a ser habilitado a usar essa espada. O soldado de Cristo deve estar ligado ao seu superior. No versículo 18, a gente falou da espada aqui, que é a arma de ataque, e o 18, a gente precisa estar ligadinho com o general. Olha só, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. A gente está guerreando e orando. Guerreando e orando. Porque é o que vai te fortalecer. Guerrear, guerreia e ora. Guerreia e ora. Vai guerreando e vai orando. Você vai estar ligado diretamente com o Pai. E Ele vai te mostrando, ó, vai por aqui. Você já está com a armadura. Você conhece, você já tem conhecimento da guerra. Então você conhece o seu inimigo. Você é um soldado que vai ficar firme, você tem a força do Senhor, e você está junto com o general de batalha, aquele que nunca perde uma batalha, e jamais irá perder. Então creia nisso, porque a vitória é nossa, a vitória é sua. Em Ezequiel 37, Deus levantou um exército através de ossos secos. Portanto, não precisamos achar que não podemos ser guerreiros valentes. O Senhor nos quer na vanguarda da vitória. Se você está na retaguarda, sai da retaguarda, varoa. Pula para a vanguarda, vai lá para frente, fala, Senhor, me coloca aqui, ó, na frente da batalha, junto aqui, ó, para guerrear, me dê estratégia, fala comigo, para quê? Para que você possa lutar com as armas, com a armadura de Deus, aquilo que o Senhor te dá para lutar as guerras. Nossa guerra, ela não é carnal, mas ela é espiritual, em todo tempo, seja na nossa mente, numa batalha espiritual na nossa mente, batalha espiritual na nossa casa, aonde for, precisamos estar aptos, estar atentos. Um cristão deve lutar uma luta de cada vez. Não queiram lutar todas as lutas, não queiram, eu tenho que ganhar todas, calma, uma luta de cada vez, vai nessa luta aqui, ó, coloca Deus à frente e você vai vencer. Esteja preparado em todo o tempo, esteja preparado com a palavra de Deus, com a couraça da justiça, o cinto, o capacete, as sandálias, estejam prontos para a batalha, para quando o Senhor falar, ó, vem, é você, e você está ali, ó, pronto para pelejar contra as lutas. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Fechar seus olhos e colocar diante de Deus a sua guerra, a sua luta, a sua dificuldade. Mostrar para Ele, Senhor, sozinho eu não consigo, me ajuda. Sozinho eu não consigo essa peleja. Toma a frente, faz igual Josué, consulta o Senhor, fala com o Senhor, Senhor, toma a frente. Estou vendo que é milhões e milhões aqui de soldados, estou vendo que os meus inimigos são muitos, tem muita gente aqui, Senhor, eu não tenho como vencer. E o Senhor fala, me coloca na frente da tua batalha, aleluia, na frente dessa luta. Você é mais que vencedor, você é vitorioso em Cristo Jesus, creia nisso. Senhor, nós te louvamos, Pai, obrigado pela tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa para transformar, para mudar. Seja o nosso general, que possamos estar prontos, estar como soldados firmes na tua palavra, em todo tempo, Deus.
Fala conosco, Deus. Esteja conosco em todo o tempo, nos ajude a melhorar, nos ajude cada dia mais, nos fortaleça, nos ajude como soldados, Deus. Precisamos de Ti, Pai. Peleja nossas pelejas, peleja nossas lutas, Deus. Nós possamos estar firmados na palavra, possamos estar com a Tua palavra, com a espada, Deus, para vencer, Deus. Sê conosco, Pai. Aleluias.